galera, vamos de revisão agora da nossa aula 22.2, é isso mesmo. Eu, a professora Tabita, aqui com vocês. Então, olha lá, joga lá no quadro, diretor, por favor. Opa! Aí, ó, 22.2, nós vamos aqui de suinocultura parte 2. O que nós vimos nessa aula, professora, que vocês dividiram aí parte 1 e parte 2? Nós falamos sobre o setor da creche. Nós saímos da maternidade, aí vimos quais são os pontos que têm que ser observados para a translocação desses animais da maternidade para a creche. Aqui esses animais vão ser desmamados, né? Eles saíram ali do contato com a sua mãezinha e agora eles estão com seus amiguinhos na creche. Aqui é observado o tamanho desses animais, a padronização por lote. Esses animais têm que ter o peso, o tamanho, né? O ganho de peso acompanhado de forma para equalizar esses lotes, tá certo? Qualquer distração na maternidade tem que ser ajustado aqui e reorganizar esses lotes para que chegue aqui e lá no setor de crescimento não haja mais essa situação, os lotes estejam padronizados, tudo bem? Então, o que a gente falou aqui? Que é muito importante, o controle dessa temperatura. Nós vimos durante a aula que as temperaturas tendem a ir diminuindo em relação ao tamanho do peso, ao ganho, né, do seu desenvolvimento e está relacionado aí com o seu peso. Nós falamos aí dessa equalização dos lotes, eles têm que estar de tamanhos iguais. Falamos do monitoramento dos animais nesses primeiros dias, o comportamento desses animais, toda a sua alimentação, a recepção dessa alimentação. Nós falamos que é muito importante verificar se eles estão se alimentando adequadamente, assim como você viu lá na maternidade, se eles estavam utilizando as tetinhas, se as tetinhas estão padronizadas, se eles estão recebendo a mesma quantidade de alimento para ganhar o peso de forma igualitária. Aqui também vai ter que ter esse cuidado, tá bom? Em caso de surto de diarreia, suspender a ração, monitorar. Você já fez lá na maternidade, como a gente mostrou nessa aula mesmo, nós falamos lá da introdução de medicação dentro da maternidade, para evitar as doenças aí que podem provocar as perdas de peso, não foi? Aí falamos da coccidiose suína, falamos da pleuropneumonia e dessas doenças entéricas. Então, dentro da coccidiose, nós temos lá que vai ser causada por um protozoário que vai estar direcionada com a perda do peso, tá? Nós falamos da pneumonia, que é muito séria, porque ela vai fazer com que esses animais tenham dificuldade ao respirar. Eu não sei se você tem algum problema respiratório, mas quem tem ou convive com alguém que tem, sabe como é triste, né? Como é desesperador a falta da oxigenação, muito ruim. Né? Quem teve parente aí com a questão ai, meu Deus, esqueci o nome da doença agora, da Covid. Muito obrigada, diretor. Dá um branco de vez em quando, gente. Então, quem teve parentes viu como é que é desesperador, né? E aí a gente falou também das doenças entéricas causadas pela Escherichia, pela Salmonella. Então, todas elas vão interferindo. Quando interfere no peso, gente, e aí principalmente essa coccidiose que vai lá na maternidade, ainda ela afeta esses animais, por isso tem que ser introduzido até no 4º dia de vida, né, a medicação, tá? Se interfere no peso, esses animais em alguns momentos podem até ser levados a sacrifício, né? E aí pode se contaminar os demais, aí infelizmente se perde, e se perde também economicamente, óbvio, né, de todo jeito, tá? E aí nós falamos também na área de produção dessa questão de ter mais criações junto com, na mesma propriedade que a criação de suínos. E não é recomendado porque esses animais, eles não têm essa rusticidade, né, de defesa. Eles são animais, e principalmente na fase de maternidade, da creche, eles são muito suscetíveis, né? Então tem que ter essa atenção. E aí o que a gente pode
auxiliar esses animais? A gente falou da ventilação, fazendo com que, desviando essa circulação de ar através dessa vegetação, dos portes dessas vegetações, para que essa entrada de ar ela seja realmente passada por dentro dos galpões e não só por cima, tá bom? Então a ventilação ela é importante, circulação de ar, o posicionamento, ou seja, a frente desses galpões ela tem que estar direcionada de leste para oeste, para que haja durante todo o tempo esse sol, essa iluminação, esse aquecimento natural, para até evitar também algumas partes desses galpões ficar sem iluminação, sem essa temperatura adequada, podendo até provocar aí alguma presença de fungos, tá bom? Nos setores aí de alimentação. Galera, é isso aí. Agora eu vou deixar você com a sua atividade e já a gente volta para trabalhar elas, tá bom? Beijo! Simbora, galera! Você agora já está ciente das nossas questões, não é isso? Você viu que não está tão difícil, não, professora. Tá relax, tá tranquilo. A gente gosta de CNPC, eu também gosto. Galera, então vamos direto ao ponto, né? Nós vimos aí nossa revisão. E aí, se tiver a dúvida, agora elas devem ser esclarecidas, né? Joga aí para nós, diretora, a nossa primeira questão. Vamos lá. Questão de número 1. O manejo alimentar que compreende o desmame é uma fase crítica. Por quê? Porque tem a questão da adaptação do animal, a receptividade, tem relação com se esse animal está bem, se ele não está estressado, né? Se não tem algum agente estressor. Neste processo é realizado a mudança dos animais para a creche aos 21 ou 28 dias. Qual das alternativas abaixo não se apresenta como um dos motivos desse processo ser realizado neste período? Qual das alternativas não se apresenta como um dos motivos para esse processo ser realizado? Vamos então? Você tem aí, ó, letra A, sistema reprodutivo da fêmea não está pronto para a gestação. Isso vai impedir que esses animais sejam transportados para esse setor. B, maximizar número de leitões matrizes ano. Será? C, é o pico de produção de leite. A gente está falando do manejo alimentar, tá? Quando a gente fala de maximização de número de leitões, é a disponibilidade, a quantidade correta desses animais que já estão preparados, vamos dizer assim, para migrarem para um outro setor, serem desmamados e aí acompanhar o fluxo. Então, isso está relacionado, porque eles já estão na idade certa, no tempo certo para se transferirem para esse setor, para esse desmame mesmo, né? Para se separar das suas mães, já estão receptivos a outro tipo de alimentação. Tem alguns momentozinhos de adaptação? Tem, mas eles conseguem nessa faixa de tempo aqui, essa adaptação. É o pico de produção de leite. A letra D, maior aproveitamento das instalações. Porque cada setor precisa, então eles têm um período certo para ficar na maternidade e um período certo para migrarem para a creche e um período certo para ir para o setor de abate ou de crescimento. Se falhar em algum desses setores, vai sobrecarregar, não vai estar disponível quando o outro lote chegar. Isso não é viável, né? Secreção de enzimas pelos leitões. Essas secreções também estão relacionadas aí à digestibilidade desses animais. Então, eles estão receptivos já a essa mudança da alimentação. Então, a letra C, a letra E, a letra D, porque eles precisam migrar, pico de produção de leite, a maximização, está tudo relacionado, né?
Então, a única alternativa que não está coerente ali, a letra A, sistema reprodutivo da fêmea não está pronto para outra gestação. Vocês lembram que elas têm um período, que elas são inseminadas, tudo no mesmo período, para poder padronizar aí o nascimento dessas crias e ir formando os lotes. Os lotes vão ser formados de acordo com o tamanho que esses animais vão tendo, né? E o peso que eles vão ganhando, se igualando ali, para formar cada lote. E aí, ela teve seus filhotes, teve o período ali que ela amamentou para passar essa colostro para esses animais, para os leitõezinhos. E aí, logo em seguida, elas têm um descanso muito breve e depois elas retornam novamente, porque essa é a função delas, né? As matrizes, elas têm essa função de gerar, manter a produtividade. Obviamente, tem que serem muito bem tratadas nessas criações, tá bom? Então, a nossa alternativa aí, letra A. Questão de número 2. No 63º dia, os animais vão para o crescimento, para a parte de crescimento e terminação. Descreva os itens necessários para a recepção desses animais. Saíram da creche, vão para a fase agora que eles vão passar só rapidamente, né, gente? É muito rápido isso. Eles vão sair da creche, vão para essa parte que eles vão passar a adolescência e já vai, né? Foi. Então, você vai descrever quais são os itens. Olha lá, pessoal, 3 pontos muito importantes, né? O alojamento desses animais conforme a categoria e o peso, tá? Categoria de porte e o ganho desse peso, ou seja, tem que estar tudo padronizado. Não pode ter um maior, outro menor, outro mais raquítico, outro... o raquítico nem chega aqui, né? Tem que estar tudo certinho, alinhado, esses lotes muito bem equalizados. Aí, o que tem que ser observado também, uma temperatura. Nesse setor, olha como é que a temperatura é baixa, né? 16 a 18 graus Celsius, tá? Gente, esses animais estão engordando. Eles estão engordando, estão comendo. Estão ganhando peso, porque é o interessante aí, para a terminação. Então, eles estão grandes. Eles ficam em baias, né? A ventilação é importante e a temperatura idem, tá? Precisa ter uma temperatura para que não provoque nenhum estresse nesse animal. Imagina, então lá com pouco espaço, pesado, não consigo me locomover direito e com calor, pelo amor de Deus. Outro dia eu passei um sufoco com calor, menina, eu fiquei, dá uma irritação, dá uma inquietação, não é? Muito ruim. E a questão da limpeza também, que é importantíssima para evitar doenças, né? Então, vamos aí para a nossa terceira questão. Na creche, após o desmame, é muito importante realizarmos algumas observações referentes aos cuidados com os filhotes. Perfeito. Qual das alternativas está correta em relação às observações deste período? O que eu preciso observar na creche de primordial? Então, olha lá, nós temos as alternativas. Na letra A, monitoramento dos animais depois de 2 meses. Monitoramento dos animais depois de 2 meses. B, desuniformizar os lotes. Oxe, não, né? Desuniformizar, eu estou querendo equalizar, então não tem. C, controle da temperatura. É importante? Sim, né? Qual das alternativas está correta? Ah, tá. A letra D. Em caso de surto de diarreia, manter a ração? De jeito nenhum. Você tem que parar. Você tem que verificar. Ele tá com diarreia, o bichinho já tá se esvaindo ali. Não, tem que suspender imediatamente, né? Letra E. Separação dos animais conforme a categoria e o peso. Você está aí pensando e você já sabe que eu não tenho que ter desuniformização de animais. Não, tem que ter essa equalização. A nossa resposta
controle de temperatura, tá bom? Nessa faixa etária, esses animais precisam ter, você lembra? Vai da temperatura maior até diminuindo essa temperatura. Quando chega lá para a temperatura diminui mais ainda, né? Mas toda essa regulação, essa como é que a gente chama na biologia de ambientação, tá? Porque a ambientação está relacionada com essa questão do equilíbrio da temperatura, certo? Então, é necessário para que esses animais não tenham nenhum estresse em relação a essa temperatura, esse espaço, eles consigam circular, que eles são pequenininhos, né? Então, eles têm uma atividade maior do que lá quando eles estão na parte de crescimento e engorda, né? Eles são mais agitados e eles são mais espaçosos, né? Ficam lá perambulando, brincando, interagindo uns com os outros. Então, isso é muito importante dentro dessa fase, que é a fase do desmame, pós-desmame, tá bom? Vamos seguindo? Questão de número 4. A saúde do plantel deve ser item prioritário dentro do manejo de criação de suínos. Item, o que está dizendo aqui? Prioritário dentro do manejo da criação de suínos. Professora, quer dizer que as outras criações eu não preciso ter esse cuidado? Não preciso ter essa higienização? Claro que precisa, mas esses animais, eles não têm uma rusticidade para esse nível, né, de infecções. Então, eles são mais suscetíveis, tá? A doenças bacterianas, virais e também de protozoários, tá certo? Mencione as 3 principais doenças que afetam os plantéis da suinocultura e diga qual delas é provocada por um protozoário. Então, você vai descrever as que são mais frequentes e você vai dizer o agente, né? Ou seja, qual é o protozoário, porque a gente mostrou ali algumas que são provocadas ou causadas por bactérias, né? Mas qual é a delas que é provocada por um protozoário? Então, olha lá a nossa resposta. Coccidiose suína, que é aquela que vai fazer com que afeta ali tem que ser medicado até o 4º dia de vida, né? Rapidamente, para agir essa medicação, para que esses animais não sofram a ação dessa infecção. E a pleuropneumonia suína, que vai provocar essa pneumonia. E as doenças entéricas, as duas provocadas aí, essas duas últimas provocadas por bactérias, né? A última, doenças entéricas, salmonelas e Escherichia coli, provoca aquela diarreia, né, enteria ali nos animais e pode levar eles a óbito mesmo. E tem que ser separado esses animais, tá bom? Então, aqui vai ser provocada por um protozoário, é a coccidiose suína, tudo bem? Bem no início mesmo do desenvolvimento desses animais, elas podem acometer esses bebezinhos, né? Tudo bem? Vamos então para a nossa última questão. Referente à sanidade do plantel. Durante a terminação, temos que observar alguns agentes estressores que podem ocasionar doenças. Escreva esses agentes estressores. O que são esses agentes estressores? Tudo que pode interferir no desenvolvimento desses animais. Então, o espaço, né? Porque esses animais estão na fase de ganhar peso, aumentar o tamanho. Então, o espaço pode ficar muito limitado e esses animais acabarem aí se inquietando demais nesses ambientes, né? Então, vamos mostrar aqui para vocês, ó. O ambiente que está relacionado, tá? Está relacionado com o espaço, está relacionado com a movimentação desses animais. Então, o que eu tenho que observar no meu ambiente? O ideal é que você crie só suínos. O ideal é que você tenha uma boa ventilação, ou seja, circulação de ar. Faça com que a vegetação que está próxima, que tem que ter, né? Faça com que o direcionamento dessa ventilação entre ou refrigere a parte superior também, né, desse ambiente onde esses animais estão, para ajudar em quê?
na temperatura, porque você vai ter ali a ventilação, você vai ter um ambiente refrigerado, que você vai controlando, tá certo? Mas isso tudo vai ser auxiliado com a posição para a ventilação e circulação de ar. E aí, com isso, você vai ter uma redução da umidade nesse ambiente, se ele estiver direcionado aí leste-oeste para pegar todo o sol, o máximo possível, né? Vai também controlar os patógenos. E o que também vai controlar esses patógenos? A higienização. Se você tiver uma baixa higienização, obviamente você vai ter maior ação de patógenos, tá bom? E aí, outra coisa que pode acontecer também é a mudança na dieta. Também pode provocar um estressezinho nesses animais. Tudo bem, galera? Então essa foi a nossa aula de hoje e eu já tô te aguardando para o nosso próximo encontro. Forte abraço, tchau!